essa aqui pra lá. Não sei porque eu tô pegando tantas cores. Eu nem tenho mão pra tudo isso, mas vamos lá. Embora esse circuito elétrico tenha uma configuração relativamente simples, mas é importante a gente ficar atento ao que a questão vai pedir. Claro, o que é a ponte de Wheatstone, para que ela serve. É mais uma daquelas aulas que vocês vão ver que o que tem de complicado é só o nome. Que eu também não sei soletrar. Ponte de Wheatstone já foi tema de uma questão do Enem. De início, ignorem esse voltímetro, tá? Representado pela essa cor azul. Afinal de contas, voltímetro é um instrumento de medidas. E instrumentos de medidas no circuito, com ou sem ele, não vai fazer a menor diferença. Será, professora? Vem comigo. O voltímetro tem a seguinte função: medir a DDP entre dois pontos. O voltímetro quer saber da corrente elétrica? Não. Por isso que o voltímetro é um aparelho com resistência infinitamente grande, de uma tal maneira que não vai passar corrente elétrica por ele. Ele só quer saber de medir a DDP. Afinal de contas, ao chegar nesse ponto, não vai ter divisão da corrente elétrica. A divisão da corrente elétrica vai ser aqui, ó, nesse nó. A corrente elétrica sai do polo positivo, chegando no nó, a corrente se divide. A ponte de Wheatstone configura no seguinte: a fonte, que nesse caso 80 volts, o símbolozinho mais, menos, dificilmente vem representado na sua prova. Então esse risquinho maior é o potencial maior, representado pelo símbolo mais. Logo, esse risquinho menor representa o potencial menor, representado pelo sinal de menos. Um ramo com dois resistores associados em série e um outro ramo com mais outros dois resistores também associados em série. Perceba o seguinte: esse ramo com esses dois resistores associados em série está associado em paralelo com esse outro ramo, o qual tem os outros dois resistores também associados em série. Por que a gente pode garantir que este ramo está associado em paralelo com esse outro ramo? Aqui, ó, caminho da corrente. Sai do mais, chegando no nó. O que acontece com a corrente elétrica quando chega no nó? A corrente, ela se divide. A corrente se dividindo, eu posso garantir que este ramo está associado em paralelo com esse outro ramo. Outro possível desenho, também representando a ponte de Wheatstone, que pode estar na sua prova, é aqui, ó. Dessa maneira, também é uma ponte de Wheatstone, a qual tem uma fonte, dois resistores associados em série, com mais outros dois resistores associados em série, sendo este ramo associado em paralelo com este ramo. O voltímetro que está dessa ponta até essa ponta vai estar aqui, ó, dessa ponta até essa ponta. Vou até colocar aqui bonitinho. Então tá aqui, ó, duas maneiras que a ponte de Wheatstone pode estar desenhada na sua prova. E a pergunta é o seguinte: qual a leitura do voltímetro? O voltímetro é um aparelho que mede a diferença de potencial entre dois pontos. Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto A e um ponto B. Então, para a gente poder calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos, eu tenho que saber o valor do potencial nesse ponto menos o valor do potencial nesse ponto. Para calcular o potencial em cada ponto, eu tenho que saber a corrente elétrica que vai passar por esse ramo e a corrente elétrica que vai passar por esse ramo aqui. Para calcular a corrente elétrica, lembra lá daquela equaçãozinha importantíssima para a eletrodinâmica? U é igual a R vezes I. Se agora eu quero analisar o valor da corrente elétrica, vamos isolar o I. Esse R está aqui multiplicando, né? Vai para outro membro, dividindo. Então, para calcular o valor da corrente elétrica, é o U, que é a DDP, a fonte, dividido pelo R. Só que aqui eu tenho como calcular o valor da resistência equivalente. Porque sim, tome muito cuidado, tá? Esse R aqui, quando eu estou analisando uma parte do circuito que tem mais de um resistor, eu já não vou trabalhar só com R, eu vou trabalhar com resistência equivalente. Nesse ramo e nesse ramo, eu tenho, por exemplo, dois resistores associados em série. E como é que eu calculo a resistência equivalente com dois resistores associados em série? Basta somar. Nesse ramo, a resistência equivalente é igual a 2 ohms, né? 1 mais 1, 2 ohms. E nesse ramo aqui, ó, 1 mais 3, 4 ohms. Beleza, então eu sei a resistência equivalente desse ramo e a resistência equivalente desse ramo. Só que a corrente é U dividido por R. Preste atenção. Paralelo. Na associação em paralelo, o valor do U
não se divide. Quem se divide é a corrente elétrica. Então, o mesmo U aqui da fonte é o mesmo U que vai alimentar este ramo e é o mesmo U que vai alimentar este ramo. Então, para calcular a corrente elétrica que vai passar em cada um dos ramos, basta fazer o seguinte: pegar 80, que é paralelo, o U não muda, dividido pela resistência equivalente de cada ramo. Nesse caso aqui, vai ser 80 dividido por 2, é igual a 40 amperes. E nesse caso aqui, ó, vai ser 80 volts dividido por 3 mais 1, dividido por 4, 20 amperes. Bom, tendo agora aqui o valor da corrente elétrica que passa em cada um dos ramos, a gente pode utilizar uma das maneiras de caminhar com potencial elétrico em um circuito elétrico. E isso já foi explicado aqui no canal. Vai aparecer em algum momento aqui o vídeo. Se por acaso você tiver dificuldade, como pode caminhar em um circuito elétrico com potencial elétrico, sugiro que dê uma pausa nesse vídeo e assista, pelo menos até a parte do vídeo onde eu explico as 5 maneiras de caminhar em um circuito elétrico. Depois você volta para essa explicação. Aqui, vamos caminhar com potencial. Aqui eu tenho aqui minha fonte, aqui eu tenho o meu U, a minha DDP, diferença de potencial. Como a questão dá a diferença de potencial, então eu vou colocar valores entre o potencial maior e o potencial menor, de uma tal maneira que a diferença entre os valores dê 80 volts. E quais valores vocês acham que eu vou escolher? 80 como potencial maior e 0 como potencial menor. Vamos lá, vamos caminhar. 80. Estou passando por algum dispositivo? Não. Isso aqui é 80, é 80, é 80. Esse ponto também vai ser 80. Agora aqui embaixo, aqui é 0. Vou caminhando, tchururururu, chegou nesse ponto, também é 0. Vamos continuar caminhando aqui. Aqui eu tenho 80 volts. Vou passar por um resistor no sentido da corrente. O que acontece com o potencial? Ocorre uma queda de potencial. E essa queda, U igual a R vezes I. Então, U aqui desse resistor nada mais é que a queda de potencial. Essa queda, U igual a R vezes I, R vezes I, 40 volts. 80 menos 40 volts, 40 volts. Agora aqui, do outro ladinho aqui, ó, eu tenho aqui 80. Vou passar por um resistor no sentido da corrente. Nós temos uma queda. E essa queda de quanto? U igual a R vezes I. R vezes I igual a 20 volts. Então, 80 volts menos 20 volts, 60 volts. Bom, então agora eu já tenho o potencial no ponto A e no ponto B. E, professora, a diferença é entre quais pontos? A e B ou B e A? A questão colocou um voltímetro e colocou o seguinte: mais, menos. Aí é que tá. É dessa maneira que a gente vai saber quem eu vou diminuir por quem. Esse mais, menos é só para fazer uma referência de onde até onde eu vou diminuir. Que é o seguinte: eu vou pegar o potencial maior menos o potencial menor. E qual é o valor que está do ladinho do potencial maior? 40 volts. E qual é o valor que está do lado do potencial menor? 60 volts. Então, nesse caso, aqui vai ser 40 menos 60. Cuidado, tá? Porque se aqui tivesse menos e aqui tivesse mais, aí é aquilo, potencial maior menos o potencial menor. Aí seria o contrário, seria 60 menos 40. Muito cuidado com isso. Inclusive, isso aqui já foi pegadinha do Enem, tá? Logo, a leitura aqui registrada é menos 20 volts. Hold up.